Olá! Está no ar o curso de Catecismo da Religião da Humanidade, um programa do Centro Positivista do Paraná, especial para a televisão e a internet. Na internet, estes textos, desde o programa número 1, podem ser lidos e relidos, meditados e comentados. Acesse o cpp.blog.br e participe da nova era nascente, engrossando as fileiras contra a quimera e a decadência atual, e a favor da regeneração social e moral, que é a nossa grande mãe, a humanidade, através do Sistema Universal de Educação Positiva, nos vem prodigalizar. Vimos anteriormente que o regime privado divide-se, como o culto privado, em pessoal e doméstico. Tendo apreciado suficientemente o regime pessoal, vamos iniciar o regime doméstico, apreciando a grande instituição social do casamento humano altruísta. Esta grande noção, cujo alcance é ainda tão pouco compreendido, explica como regenerar o casamento humano, concebendo-o de hora em diante como destinado principalmente ao aperfeiçoamento mútuo dos dois sexos, abstraindo-o de toda sensualidade. Isso demonstra diretamente a dupla preeminência afetiva da mulher, pela menor intensidade dos pendores pessoais mais grosseiros e pela energia superior das inclinações simpáticas. Daí resulta a teoria positiva do casamento, em que o sexo feminino melhora o masculino disciplinando o impulso carnal, sem o que a inferioridade moral do homem não lhe permitiria suficiente ternura. Esta relação fundamental é auxiliada por todos os outros contrastes cerebrais dos dois sexos. A superioridade masculina é incontestável no que diz respeito ao caráter propriamente dito, fonte principal do comando. No homem, a inteligência oferece mais força e extensão. Na mulher, mais justeza e penetração. Tudo concorre para a eficácia mútua desta união íntima, que constitui a mais perfeita das amizades, embelezada por uma incomparável posse recíproca. Fora dessa união íntima, as rivalidades possíveis, impedem a plenitude de confiança que só pode existir de um sexo em relação ao outro. Os apetites sexuais têm como destino produzir ou entreter, principalmente no homem, os impulsos adequados a desenvolver a ternura. Mas para isso, cumpre que as satisfações desses apetites permaneçam muito moderadas. De outro modo, sua natureza profundamente egoísta tende a estimular a personalidade, quase tanto como os excessos nutritivos, e a miúde mesmo com mais gravidade, porque a mulher é aí odiosamente sacrificada às brutalidades do homem. Quando o sexo masculino consegue ser bastante puro, como ordinariamente é o feminino, a ponto de a ternura poder surgir o suficiente,
a principal eficácia do casamento desenvolve-se muito melhor. Tal será também o caso normal da união consagrada pelo nosso culto em casais incapazes de concorrerem para a propagação da espécie humana. Muitas moléstias se transmitem e mesmo se agravam pela hereditariedade. Grande número de crianças que nascem doentias para pouco depois morrerem poderiam ser evitadas. Na civilização moderna, em que todos os nascimentos são igualmente protegidos, esses tristes resultados multiplicam-se mais do que entre os antigos, que destruíam a maior parte dos descendentes débeis. Se perscrutássemos suficientemente esta grande questão, talvez achássemos que a quarta parte das populações ocidentais deveria abster-se sabiamente de toda a procriação para que tal função ficasse concentrada nos pares convenientemente dotados. Quando a propagação de nossa espécie merecer os mesmos cuidados que a das principais raças domésticas, há de se reconhecer a necessidade de assim regulá-la. Mas isso não pode resultar senão da livre instituição dos casamentos castos, de conformidade com a teoria positiva da união conjugal, em que as relações sexuais não são diretamente necessárias. Na realidade, a proibição legal do casamento, invocada pelos médicos contra as moléstias hereditárias, ofereceria um remédio tão odioso quanto ilusório. Sob a influência privada e pública da religião positiva, é que se pode determinar a este respeito resoluções que tanto carecem de eficácia como de dignidade, quando não são plenamente voluntárias. Nestas uniões excepcionais, a verdadeira natureza do casamento se tornará mais bem apreciável quando as duas almas forem bem organizadas. Um amplo uso da adoção permitirá também, neste caso, o surto dos outros afetos de família. Voltamos já. Voltamos para continuar o estudo do casamento humano altruísta. A teoria exposta no bloco anterior basta para caracterizar diretamente o casamento altruísta, abstraindo de seus resultados corporais, que nem sempre se realizam. O melhoramento moral do homem constitui, pois, a principal missão da mulher nessa incomparável união instituída para o aperfeiçoamento recíproco dos dois sexos. Quanto às funções da mãe, foram definidas como consistindo em dirigir o conjunto da educação humana, a fim de que o coração sempre prevaleça aí sobre o espírito. Assim, em virtude da sucessão normal destes dois ofícios femininos, de mãe e de esposa, o homem permanece sempre sob a providência afetiva da mulher, para que as relações domésticas possam então adquirir a plenitude e a fixidez que sua eficácia moral exige. O laço conjugal deve ser único e indissolúvel.
Esta dupla condição é tão conforme à natureza humana que as uniões ilícitas tendem para ela espontaneamente. Não se deve, porém, proibir inteiramente o divórcio. É sabido que Santo Agostinho, superando o gênio absoluto da doutrina teológica, observa em sua obra principal que o homicídio pode, a miúde, tornar-se desculpável e algumas vezes louvável. O mesmo se pode dizer da mentira e de quase tudo o que merece uma reprovação geral. Estendendo, porém, esta exceção ao divórcio, cumpre manter a indissolubilidade fundamental do casamento. Realmente existe um único caso em que a união conjugal deva ser legalmente dissolvida. É o caso em que um dos cônjuges é condenado a uma pena infamante qualquer que o fere de morte social. Nos outros casos, a indignidade suficientemente prolongada pode somente determinar a ruptura moral do laço, o que produz uma separação pessoal, mas sem consagrar um novo casamento. A religião positiva impõe ao inocente uma castidade compatível, aliás, com a mais profunda ternura. Ainda que esta condição possa parecer rigorosa, deve ser aceita, primeiro atendendo à ordem geral e depois como uma justa consequência do erro cometido na escolha. É assim que se induz a lei da viuvez eterna, pela qual o positivismo completa, enfim, a grande instituição do casamento. O sexo feminino nunca objetará contra isso, apesar dos sofismas. Sem tal complemento, a monogamia torna-se ilusória, pois que as novas núpcias produzem sempre uma poligamia subjetiva, o que deve tranquilizar pouco uma segunda esposa. É só pela segurança de uma inalterável perpetuidade que os laços íntimos podem adquirir a consistência e a plenitude indispensáveis à sua eficácia moral. A mais abjeta e inconsequente das seitas efêmeras suscitadas pela anarquia moderna é a que pretende erigir a inconstância como condição de felicidade e a instabilidade das ocupações como meio de aperfeiçoamento. Os fundamentos da religião da humanidade, baseados nas ciências superiores, permitem afirmar que entre dois entes tão complexos e tão diversos como o homem e a mulher, a vida inteira nunca é demais para se conhecer bem e se amar dignamente. Ao contrário de taxar de ilusão a ideia de alto apreço que dois cônjuges formam um do outro, deve-se atribuí-la sempre à apreciação mais profunda, que só se obtém por uma intimidade plena, que, aliás, desenvolve qualidades desconhecidas nos indiferentes. Na verdade, só o ódio e a indiferença deveriam merecer a acusação de cegueira que uma apreciação superficial aplica ao amor. É necessário, pois,
julgar como plenamente conforme à natureza humana a instituição que prolonga, além do túmulo, a identificação de dois dignos esposos. Não há intimidade que possa ser comparada a deles, capaz de uma inteira harmonia. Além disso, a viuvez é o único meio de proporcionar à influência feminina sua principal eficácia, visto que, durante a vida objetiva, as relações sexuais alteram muito a reação simpática da esposa, mesclando aí um impulso grosseiro na personalidade. Eis porque a mãe permanece, então, nosso principal anjo da guarda. Os anjos não têm sexo, por isso são eternos. Continuaremos este estudo em nosso próximo encontro. Hoje ficamos por aqui. Gratos pela atenção e até lá!